Tudo começa na Itália, Gênova e Veneza, duas cidades italianas. Elas não produziam comida suficiente para se sustentarem, então procuraram uma solução. Essas cidades italianas ficavam numa posição muito boa para fazer troca com países de culturas diferentes, porque elas ficavam perto do mar, o mar Mediterrâneo, que ligava vários reinos diferentes. A partir do comércio com os países diferentes, a troca de especiarias, tecidos, pedras preciosas, animais e coisas como espelhos e tesouras, Gênova e Veneza foram se tornando muito importantes. Eram as únicas que conheciam o caminho para a Ásia e para a África, e os meios para chegar até lá. Agora, quase todo mundo já ouviu falar de Marco Polo, certo? E não, eu não estou falando da brincadeira da piscina, mas sim do explorador e comerciante Marco Polo. Ele nasceu no ano de 1254, no século XIII, e foi um dos primeiros europeus a chegar na China e a conhecer o grande Kublai Khan, que governava o maior império asiático, que se estendia da Mongólia à China, até o Afeganistão e Sibéria. Ao chegar à corte de Kublai, ele se tornou um funcionário das questões de administração do império, conhecendo assim muitos lugares diferentes, entrando em contato com povos que o pessoal de onde ele veio nem podia imaginar. Marco Polo dava suporte ao Khan, porque conhecia coisas que os povos do Oriente não tinham entendimento. Marco ajudou o Khan em uma guerra por ter experiência com o mar, o que deu ao Império Mongol uma vitória. Marco Polo trabalhou para o Khan por quase 20 anos. Quando ele finalmente voltou para a Itália, ninguém o reconheceu e o prenderam em Gênova, cidade inimiga de Veneza, porque elas disputavam negócios. Enquanto preso, ele começou a escrever um livro sobre as aventuras que ele teve. Dizem que muitas dessas histórias, na verdade, foram inventadas ou aumentadas, mas de qualquer jeito, Marco Polo é um dos mais famosos exploradores conhecidos até hoje. Depois de alguns anos, ele conseguiu sair da prisão e viveu uma boa vida até 1324, quando morreu. Apesar de ninguém ter certeza do que é verdade ou não nas histórias de Marco Polo, existiram de fato muitos e muitos exploradores e comerciantes italianos nessa época. Com um bom papo, eles conseguiram convencer os árabes, os egípcios e praticamente todos os povos e impérios da costa do Mediterrâneo Oriental a fazer trocas comerciais com eles. Com um comércio cheio de novidades e produtos que os europeus ficavam bobos de ver, as cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, cresceram e prosperaram muito. Nessa época, teve uma alta de natalidade, ou seja, a população aumentou, como também aumentou a produção agrícola, que pôde financiar o comércio. Com o comércio, a moeda passou a ser utilizada cada vez mais e mais. Antes, a terra era praticamente a maior e única forma de riqueza e status que uma pessoa poderia ter, porque as pessoas só viviam da terra e do que ela produzia. A hierarquia social acontecia através da terra. Com o comércio, a moeda entrou no jogo e transformou várias coisas, inclusive as relações sociais. Além disso, a moeda também estimulou o desenvolvimento urbano. Isso foi importante por cada vez mais diminuir de pouquinho em pouquinho o poder dos senhores de terra. No final da Idade Média, já nos séculos XIV e XV, a Europa e o sistema feudal entraram em crise. A peste negra, causada pelos ratos que viviam da Ásia, as guerras causadas pelas confusões entre os próprios senhores feudais e os reis, mais a fome que afetou a população pela produção baixa da agricultura, vão mostrar que o continente europeu passava por um problemão. Isso, é claro, vai fazer com que o pensamento social mude, e as produções artísticas vão mostrar isso também. Para piorar a situação, as instituições da igreja começaram a brigar entre si também, e aquela união que se tinha por um bom período já não era vista da mesma forma. Além disso, as pessoas começaram a perder a fé, e se tem um monte de gente acreditando que aquele era o fim do mundo. Para complicar tudo, os intelectuais e artistas daquela época, que já não eram muito amigos dos religiosos, começaram a intensificar suas críticas à igreja e a defender uma série de ideias inovadoras. Ideias essas que vão ser representadas pelo Renascimento. Lembrando que a produção artística e intelectual era voltada ao clero, e com o Renascimento, tudo isso mudou. Mas o que exatamente foi o Renascimento? O renascentismo ou renascimento cultural foi um movimento filosófico, artístico e científico, que criava uma nova visão de mundo. Ele veio para duvidar e transformar praticamente tudo, ou quase tudo, o que se pensava. Durante a Idade Média, surgido no século XIV, na Península Itálica, foi se fortalecendo durante os séculos XV e XVI em toda a Europa. Esse renascimento buscava fundar um novo mundo, fora dos valores muito fechados da igreja e do feudalismo.
Por isso, quando se pensa em Idade Média, a primeira imagem que vem à cabeça é de Idade das Trevas, até hoje. O Renascimento seria a salvação dessa era, de acordo com os próprios renascentistas, é claro. Como já foi falado antes, a Península Itálica foi o centro das atividades comerciais. Mas não foi só isso. Além de a igreja não ter uma influência tão grande nas cidades, o que gerava uma noção de liberdade um pouco maior ali, nas regiões italianas havia uma grande quantidade de obras da antiguidade clássica, o que inspirou artistas e criou a base de uma das características do Renascimento. Mas a gente já vai falar disso. E claro, para que o movimento fosse para frente, era importantíssimo que as pessoas comprassem aquela ideia. É aí que a burguesia entra na história. Eles vão se tornar os principais mecenas, ou seja, os patrocinadores da arte renascentista. Agora um assunto muito interessante que eu disse que voltaria: as inspirações da antiguidade clássica para os renascentistas. Essas obras clássicas trouxeram valores diferentes para os artistas, valores às vezes opostos aos da época da Idade Média. Todas essas características inovadoras vão dar base ao humanismo. Mas o que é o humanismo, afinal de contas? O humanismo foi um movimento intelectual que se espalhou pelas cidades italianas, especialmente por Florença, a partir do século XIV. Esse movimento, ao buscar no espírito humano as respostas para a vida, criticava direta ou indiretamente os valores medievais. A partir do humanismo é que se tem as principais características do Renascimento, que vão ser vistas em vários aspectos das obras daqueles artistas. Dentre essas características, temos o antropocentrismo. Palavrinha difícil, né? Apesar disso, o seu significado é bem simples. Coloca o homem no centro do universo, tanto sua imagem quanto suas preocupações e desejos. Antes do Renascimento, o que havia era o teocentrismo, Deus e a Igreja no centro de todo o universo. Assim, tudo o que acontecia era justificado com frases como porque Deus quis assim, ou Deus ordenou que fosse assim. Com o movimento humanista, os intelectuais tentam reverter essa situação. O homem não nega a existência de Deus, mas ao mesmo tempo não justifica as ações do mundo a partir dele. Agora, os homens tentam se ver como os responsáveis pelas suas próprias ações e consequências, e não só por um plano de Deus. Houve também a defesa do racionalismo, que é a busca da razão e da lógica científica. Os humanistas defendiam a busca da verdade por meio da investigação e da reflexão pessoal, por acreditarem que a razão não trabalhava junto com a fé, como os religiosos letrados defendiam. É esse racionalismo que vai dar início à Revolução Científica do século XVI, com Galileu, Kepler e vários outros cientistas. Além desses valores, também existe o hedonismo, que é a busca do prazer pessoal. Com o fortalecimento da igreja e das ideias do ascetismo, aquelas ideias de morrer para o mundo e assim se purificar, o prazer foi deixado de lado, e quando existia, era um prazer coletivo, sem individualismos. O prazer pessoal era um pecado, e por isso não devia ser defendido. O Renascimento vai, mais uma vez, tentar quebrar esse argumento e defender a busca pelo prazer individual. O individualismo também era uma forte característica desse movimento. E para finalizar, outra característica importantíssima do movimento é o classicismo, que foi um resgate de ideias clássicas da Grécia e de Roma. Por isso, várias obras de autores gregos e romanos foram revisadas e ensinadas nas escolas e universidades europeias. Para os autores da Renascença, eram esses filósofos antigos que davam a base para o movimento humanista. A Idade Média, das Trevas, não podia ter as respostas para crises existenciais que todo mundo tinha naquela época. A solução disso, então, estaria nos livros da Antiguidade. Os principais exemplos desse classicismo estão na literatura, mas não só nela. Nas esculturas, pinturas, catedrais e palácios da época mostram como esse valor estava sendo construído. Agora, a gente vai falar um pouquinho das produções artísticas do Renascimento. Na parte escrita, nos livros, um dos maiores e mais conhecidos foi Dante Alighieri. Ele nasceu em 1265, em Florença, e faleceu em 1351. Ele que escreveu Divina Comédia, uma das obras mais influentes da cultura ocidental. Esse livro foi capaz de juntar tanto os valores antigos quanto os medievais, apesar das fortes críticas à igreja. Outro ilustre escritor desse riquíssimo tempo foi Francisco Petrarca. Suas criações mais conhecidas são África e Odes a Laura, e ele é considerado o pai do humanismo e da literatura italiana. Ele foi inventor dos sonetos, um modo de fazer poemas com 14 versos que se tornou muito conhecido e extremamente utilizado até hoje. Suas obras expressam uma fonte de inspiração greco-romana e religiosidade medieval. Uma característica da literatura na Baixa Idade Média foi a generalização do dialeto toscano, que acabou se tornando matriz da atual língua italiana. Agora a gente vai falar das pinturas e esculturas, e eu tenho certeza que todo mundo conhece esses nomes porque são as tartarugas ninja.
Primeiro com Leonardo, o Leonardo da Vinci. Ele é um nome que eu tenho certeza que em algum momento todo mundo já escutou, ou pelo menos a Mona Lisa. Leonardo nasceu no século XIV, em 1452. Ele foi pintor, inventor, cientista, engenheiro, escultor, arquiteto, botânico, matemático, anatomista, poeta e até músico. Era um homem muito curioso, como se pode perceber. Tudo que era possível de estudar, ele estudou. Ele é a expressão máxima do Renascimento, por reinventar e redescobrir o mundo à sua volta. Ele é denominado por alguns como universalista. O universalismo seria uma das principais características do Renascimento, na qual o homem se preocuparia em estudar todas as áreas do saber. Mas voltando a falar do nosso pintor universalista, ele usava a técnica do claro e escuro, um jogo expressivo de luz e sombra, que gera uma atmosfera que lembra a realidade e estimula a imaginação de quem observa suas obras. E agora, Michelangelo Buonarroti. Ele nasceu em 1475 e acreditava que a criatividade era uma inspiração, e por isso acabou quebrando todas as normas. Ele ajudou muito a elevar o status de artista. Além de pintor, também foi um escultor muito importante e influente. Dominou o desenho do corpo humano maravilhosamente bem, e foi ele quem pintou o teto da Capela Sistina. É um marco para a pintura renascentista, uma das mais famosas obras da história na arte e um dos maiores tesouros do Vaticano. E agora, Rafael Sanzio. Ele foi pintor, pesquisador e arquiteto. Nasceu em 1483 e foi considerado um mestre independente. Ele usava as técnicas de Michelangelo e as técnicas de Da Vinci, como os jogos de luz e figuras dinâmicas de corpo inteiro, sendo conhecido em suas pinturas pela suavidade e perfeição de suas obras. Junto com estes outros dois, formam a tríade de mestres do Alto Renascimento. E agora Donatello. Ele nasceu em Florença no ano de 1386 e tinha seus conhecimentos artísticos do treinamento que recebeu numa oficina de Ouvires. Suas esculturas eram muito grandes e ele utilizava materiais muito diversos, como mármore, bronze e madeira. Ele foi o criador de Davi, uma das esculturas mais famosas de todos os tempos. E assim, o conhecimento do Renascimento foi passado até hoje para todos nós.